Boa noite. A fé no número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Convido a vereadora Elizabeth para secretariar os trabalhos, na ausência do primeiro secretário, Roberto Giacomozzi. Convido a senhora secretária para fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador Edson Souza. Presente. Vereador Sidney Machado. Presente. Vereador Fernando Fagundes. Presente. Vereador Wilson José Porcíncula. Presente. Vereadora Lialda Lemos. Presente. Vereador Sérgio Murilo Cordeiro. Presente. Vereador José Leal Silva Júnior. Presente. Vereador Éder Muraro. Presente. Vereadora Elizabeth Mendes da Silva. Presente. Convido a senhora secretária a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária do terceiro ano legislativo da Câmara Municipal de Tijucas, realizada no dia 19 de março de 2015. Aos 19 dias do mês de março do ano de 2015, às 20 horas, esteve reunida a Câmara Municipal de Tijucas, na Sala das Sessões, em seu edifício, a Rua Coronel Bischle, número 181. Havendo número legal, o senhor presidente invocou a proteção de Deus para declarar aberta a presente reunião. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Estando ausente o vereador Sérgio Murilo Cordeiro e a vereadora Lialda Lemos, por motivo justificado. Na sequência, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Colocou em discussão e votação a ata, sendo aprovada. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura do expediente recebido. Lido o expediente, o senhor presidente passou para o grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Paulo Sartori, Wilson José Porcíncula, José Leal Silva Júnior, Éder Muraro, Oscar Lopes e Sidney Machado. Prolongamento do grande expediente. O senhor presidente colocou em discussão e votação as indicações 61, 62 e 63/2015, de autoria do vereador Wilson José Porcíncula. 64 e 65, de autoria da vereadora Elizabeth Mendes da Silva, sendo todas as indicações aprovadas. Ordem do dia. O senhor presidente colocou em discussão e votação o parecer do projeto de lei número 2243/2015, sendo aprovado. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e única votação o projeto de lei número 2243/2015, sendo aprovado. Sem projetos para a noite, o senhor presidente passou para a Comissão de Constituição e Justiça os projetos de leis números 22, 23, 24 e 25/2015, bem como o projeto de lei complementar 31/2015. Não tendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 23 de março de 2015 no plenário da Câmara Municipal, a hora regimental, e para constar foi lavrada a presente ata. Em discussão a ata. Em votação a ata. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicita a senhora secretária fazer a leitura do expediente recebido. Expediente recebido do gabinete do presidente do Inmetro, acusando o recebimento do ofício e se colocando à disposição desta Câmara. Do gabinete do prefeito municipal, encaminhando para análise e deliberação do Poder Legislativo em regime de urgência o projeto de lei número 2245/2015 do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Tijucas, Porto Belo e Bombinhas, convidando para participar do 7º Encontro da Família Rural na Capela São José Oliveira, no dia 19 de abril de 2015, às 10 horas. Matéria do Legislativo. Indicações do vereador Wilson José Porcíncula, número 79. Matéria do Executivo. Projeto de lei número 2245/2015.
É o expediente, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária. Só um minuto, presidente. Tem ainda uma correspondência que é um convite da Igreja Assembleia de Deus, Rua Madureira, no bairro Universitário, que fará realizar um dia de ação social na Rua Coronel Conceição, próximo ao Corpo de Bombeiro, no dia 29 de março, onde terá uma tenda que fará esse trabalho. A programação será no domingo, às 9 às 17, com cortes de cabelo masculino e feminino, distribuição de roupas masculinas e femininas, calçados masculinos e femininas, roupa de cama, bonés e outros. Também haverá nesse evento brincadeiras para as crianças, como cama elástica, piscina de bolinhas e outros. E está convidando também esta Casa Legislativa para comparecer no evento. É o pastor Cirilo Weber que está encaminhando esse convite para a Câmara. Agora, passamos para o grande expediente. Conforme a ordem de inscrição, conceda a palavra ao vereador Wilson José Porcíncula. E, na sequência, a vereadora Lealda Lemos, pelo bloco do PSDB e PP, por até 7 minutos. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, uma boa noite, público presente também. Queria cumprimentar o advogado Paulo, seja bem-vindo a essa casa. Ao daqui de Tijuca, Jornal, Claudinho, seja bem-vindo. E ao público presente. Eu gostaria de falar, senhor presidente, existe uma reclamação enorme a respeito dessas caixas do SAMAI. Está sendo extremamente caro, tá? Tanto a parte das caixas que custa 70 a 80 reais, e mais a mão de obra que eles estão cobrando, que já é bastante complicado para a nossa população tirar 180, 200 reais para fazer essa caixa. Eu não sei o que está acontecendo, já estamos com um aumento excessivo em tudo. E agora vem mais essa obrigatoriedade, que é colocar uma caixa do SAMAI, e não é barato. Eu tiro, na realidade, quando eu saí de uma casa que eu paguei um hidrômetro, 150 reais foi descontado, e fui morar em outra casa e tive que pagar mais 150 o hidrômetro. Na realidade, eu deveria ter tirado o hidrômetro e ter trazido para mim, porque é meu, foi eu que paguei. E eu tenho prova que eu paguei isso. E é o que vem acontecendo. Está extremamente caro. Eu acho que o SAMAI é uma entidade que ganha muito dinheiro mesmo, sem investimento. Porque não pense que ele está investindo tanto assim como está dizendo, porque não está investindo tanto. Então, que ele abra, vejo a possibilidade dessas caixas, está sendo muito caro para a nossa população. E tem uma reclamação enorme dessas caixas do SAMAI. Tem gente que não tem nem 50 reais, nem 10 reais para comer. Imagine pagar 180 a 200 reais para implantar uma caixa dessa. E diz que vai multar. A resposta é que vai multar. Se não colocar, é multa. Se não colocar, é multa. Então, por favor, ele que veja o salário dele e veja o salário das outras pessoas. Ele que veja quanto que arrecada o SAMAI, sabe, antes de falar em multa, para ver o que está acontecendo. Que vai primeiro pedir a opinião da nossa população. Já tem pago demais, coisa demais. A falta de respeito no trânsito já virou novidade em Tijucas. Uma falta de fiscalização. O SAMAI, a COSATEL, que já é um problema seríssimo para Tijucas, trabalha de um lado e tem empresas transportadoras com bitrens parada. Valério Gomes, se tu for lá, tem bitrem parado que tu não consegue passar. Ou tu te joga dentro dos buracos e quebra o teu carro. Sabe que é vergonhoso isso. Aqui tem se falando em respeito. A falta de respeito, de planejamento, de fiscalização em Tijucas, uma cidade sem lei. Não tem justiça, porque eu acho impossível
que o policial não passe por ali, que alguém não passe por ali, que possa multar, possa fazer esse tipo de coisa. Porque está complicado, tem hora que fica de um lado, descarregando de um lado, o carro do outro, e tu tem que te espremer ali ou matar alguém. É o que vem acontecendo. Era isso que eu tinha para hoje, senhor presidente. Agora, conforme a descrição, com a palavra a vereadora Lealda Lemos. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, a todos o meu boa noite. Quero aqui cumprimentar o ex-funcionário da casa, Paulo Abdala, doutor Paulo Abdala, e também o proprietário do jornal daqui, né, que está sempre presente e trazendo informação aos munícipes. Com relação ao que o vereador vem falando na questão do trânsito, hoje me chamou a atenção ao passar em frente à prefeitura e ver um caminhão novo, estacionado, propaganda, um caminhão que chegou, né, foi adquirido. Não sei se com recurso próprio ou se foi do PAC, né, ou do governo federal. Mas é muito bonito nós termos em frente da prefeitura um caminhão novo. Mas eu gostaria de fazer um convite, porque ao mesmo tempo que eu passei na prefeitura, eu fui até a Joaia, na oficina do seu Vilmar, que todos conhecem. E eu gostaria de pedir que os vereadores me acompanhassem amanhã à tarde, lá na oficina do seu Vilmar, para ver o que tem de caminhão, de máquina, de ônibus quebrado naquela oficina. Que não tem manutenção nenhuma. É dinheiro público que está jogado. Aliás, os carros que estão rodando na cidade, com o emblema da prefeitura, é uma vergonha. Sem farol, não tem freio, não sei se tem documentação. Não sei se tem documentação. Tá? Chega um carro, um automóvel de passeio, eles têm a capacidade de colocar no porta-mala tintas para pintar o meio-fio. E o carro está lá todo enlameado, nem lavar, nem encerar, eles não têm essa capacidade. Quanto mais, vereador, tem? Cuidar do trânsito da cidade. Não cuide dos seus automóveis. Os automóveis do município que estão circulando na rua hoje tem que ser proibido, não tem condições. Eu não sei como é que um funcionário de obras pega um carro para sair, para trabalhar. É uma vergonha o que está acontecendo. Gente, eu convido e gostaria que vereadores me acompanhassem até a oficina do seu Vilmar. Nós precisamos fazer um relatório, nós precisamos fotografar e o MP precisa saber o que está sendo feito com o dinheiro do município, da contribuição, o descaso que está sendo feito, sem manutenção nenhuma. Aliás, pegam ainda caçambas, recolhem o entulho e andam pelo centro da cidade. E quem vem atrás que se dane. Porque pode cair um pedaço de madeira, pode cair um torrão de concreto, mas eles não estão aí, nem sinalizar e nem uma lona colocam. É uma vergonha o que está acontecendo no município de Tijucas. Fica aqui o meu convite, gostaria que me acompanhasse amanhã à tarde, lá no seu Vilmar, e nós precisamos fazer essa denúncia, porque realmente é um descaso que está acontecendo. Muito obrigada e boa noite. Agora passo os trabalhos para o vereador José Leal para fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Éder. Boa noite, senhores vereadores. Público aqui presente. Quero dar um alô especial para minha amiga Cicarelli, que no último dia 18 fez aninhos, né? Tá brava comigo porque no sábado eu não pude ir à festinha, mas me perdoa, eu tinha um compromisso também que não tinha como não ir. Mas não vai faltar oportunidade. Eu quero dizer, vereador Lealda, que aquela patrola nova, a última que veio para a prefeitura, Guim, já está 6 meses na oficina. Ela já está enferrujando. Deu um problema na bomba do hidráulico, ou na bomba injetora, se eu não me engano, e como não conseguiram a garantia, deixaram a máquina lá. O seu Vilmar é
É ridículo, infelizmente é ridículo ver aquele homem ganhar as licitações, tanto de caminhão como de automóveis, que fica tudo jogado. Eu fui uma vez lá, tinha 2 funcionários, ele e outro menino, e ele disse, mas eu não tenho condições de fazer. Se você não tem condições de fazer, então não tem condições de participar de uma licitação, né? E aconteceu o que está acontecendo. Essa batrola, isso ali é um equipamento caríssimo, e está enferrujando literalmente 6 meses jogado lá no pátio do seu Vilmar. Tem uma caçamba nova também que veio, não sei se é no PAC 1 ou PAC 2, mas é uma nova, que estão tirando peça dessa nova para repor quando estraga as outras caçambas. Uma parte, vereador. Rapidinho, só para complementar, vereador Éder, a máquina que o senhor fala perdeu a garantia porque ela foi abastecida com óleo contaminado. Então mandaram uma máquina zero, foi perdida e está lá, sucateada, vereador. Nós temos lá caminhão zero, que eles estão retirando peça de um, colocando no outro. É um absurdo o que está acontecendo. Muito obrigada. Eu acho que a gente tem que fazer realmente, né, uma comissão aqui, não comissão, mas juntar alguns vereadores e realmente fazer um levantamento, porque não é só também lá no pátio da oficina, no pátio da prefeitura também tem um monte de sucata ali. Então realmente tem que ser feita alguma coisa. Também quero fazer um pedido aqui especial ao prefeito Valério, ao secretário de obras, para que comece, né, a falar um pouco mais a verdade para os vereadores, porque eu já falei na Terra Nova, Campo Novo Oliveira, já 4 vezes que ia começar o recapeamento. E era para começar hoje, segunda-feira. E fui ver, nem foi assinada ainda, né, a ordem de serviço. Então a gente fica indignado, acho que o prefeito Valério tem que olhar um pouco mais, né, e ser um pouco mais responsável, né, com essas datas. A gente lutou pra caramba e luta para que tenha aquele recapeamento. Agora já foi feita a licitação, o Júnior já ganhou, o tempo está bom, o Júnior tem disponibilidade, já está trazendo material para a Terra Nova e fica dizendo que começa amanhã e começa depois da manhã. E no fim o vereador chega a ficar como mentiroso interior. Obrigado, boa noite. Volta ao trabalho, nosso vereador presidente Éder Murada. Com a palavra, vereador Leal. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa. Também um boa noite especial à imprensa aqui presente, Paulo Abdala, que o secretário do pastor Cirilo, nosso amigo Nelson Schneider, São Antônio da Água. Senhor presidente, até eu sei que quero já ser parceiro da vereadora Lealda nessa comitiva que vai visitar a oficina do seu Vilmar, que também sabemos dos vários problemas que lá se encontram. Mas o problema mais grave da nossa cidade hoje, Tijuca, da nossa cidade hoje, vereadora, é a Ponte Bucão-Viana. Mais uma vez venho aqui nessa tribuna falar, eu sei que a ponte caiu, mas tem que ser feita uma pequena reforma para aquelas pessoas passarem de pé. E além disso tem um outro problema, da escuridão. Vereador Fernando Fagundes, a escuridão, Fernando Gordo, que ele gosta de ser chamado assim, a escuridão. Tem caso ali de drogados à noite, as pessoas estão passando por aquela, né, está rachada, está caindo tudo, mas ainda os pedestres estão passando, estão passando de bicicleta, estão passando de moto. E o prefeito, junto com a funcionária Rose, podia tomar uma providência porque não tem uma lâmpada. Além daquela rua, desse problema grave da nossa ponte Bucão-Viana, temos um outro problema que é na rua, né, a rua Ângelo José da Silva, que é a rua que dá acesso à BR-101, que também não tem nada de iluminação, e pedir com muito trabalho que mantenha aquela rua patrolada, faça um trabalho de manutenção, porque passei por aquela rua hoje, ela está terrível, porque existe um movimento muito grande de caminhões. Então, esse é o maior problema hoje, que vários têm na prefeitura, se chama Ponte Bucão-Viana, que vai começar. Segundo informação, o projeto final do mês fica pronto. Depois o prefeito tem que ir atrás de dinheiro. Depois de arrumar o dinheiro, tem que ter a licitação. E isso é para o outro mandato. Nós já estamos vendo isso. Isso é para o outro mandato. É sim, vereador Fernando. É sim. Isso é para o outro mandato. Por quê? Até arrumar o dinheiro
São 6 milhões, 7 milhões para fazer uma ponte nova. Tem as licenças ambientais, que ali é o rio. Então, não é culpa do governo, é do município, mas nós temos que ter uma alternativa para as pessoas do bairro de Pernambuco, do bairro do Timbé. Isso é obrigatório. Temos que dar uma alternativa para aquele nosso povo. Outro assunto aqui, estive hoje no bairro do Campo Novo, Terra Nova, daquela aqui. E sim, quero agradecer, através desse vereador, através do prefeito Valério, através do ex-secretário Cláudio, está em fase né, terminando em fase de conclusão o telefone fixo e a internet que conseguimos através do ex-secretário da Agricultura, nosso deputado federal João Rodrigues. Já tem até lá na entrada do bar do Dede, naquela rua que vai para o restaurante do Joel, já tem a fiação e também as antenas já foram colocadas aqui no Morro da Caroeira. Segundo informações, a nossa internet do interior vai alcançar até o bairro do Oliveira. Isso é trabalho do executivo junto com vereadores dessa casa aqui. Isso nós temos que elogiar. Também não posso deixar de pedir, vamos pedir um requerimento verbal, que quem que fiscaliza esses ônibus? Os ônibus por fora estão bonitos, mas segundo informações não tem cinto de segurança. O tempo está acabando, que pena. Na próxima sessão quero falar aqui do problema de trânsito que falou o vereador tem, mas também os ônibus, foi contratada uma pessoa para acompanhar as crianças. Por que essa pessoa não diz, não tem cinto? Já acabou o tempo? Sim, vereador, tem. Muito obrigado, senhor presidente. Até a próxima. Agora, conforme a ordem de inscrição, pelo bloco do PMDB por até 21 minutos, concedo a palavra ao vereador Serginho e também está escrito o vereador Fernando de Fagundes. Então, vamos conceder a palavra então ao vereador Fernando do Gordo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, boa noite aos presentes, aos ouvintes da Rádio Vale, especial ao Aldinho, ao amigo Guinho, ao jornal daqui, a Cicarelli e seu esposo, que a festa foi no sábado, assim como o Éder, a gente não conseguiu ir, tínhamos compromisso, ao doutor Paulo Abdala, que é o assessor do nosso vice-prefeito, querido senhor Ailson, ao Décio, e a todos que estão aqui presentes. Queria dizer que estivemos presentes na abertura do 25º Campeonato Municipal de Futebol Amador, que aconteceu no último sábado no estádio Sebastião Vieira Peixoto, em Tiradentes, onde ao todo irão participar 8 equipes da Série A e 3 equipes da Série B. Que não queira o futebol, é o esporte que mais movimenta toda a nossa comunidade. A imprensa sabe disso, né? Assim como outro esporte também que o movimento, que tem que ter também bastante valor e bastante ajuda. Então, parabéns à nossa administração, à Fundação Municipal de Esporte, que vem realizando um belo trabalho. Assim como o Oscar, o Guelo também começou com o pé direito. Parabéns ao Guelo, ao Robson, à Rafaela, ao Vada, à Dona Lu, ao Fabiano, a toda a equipe da Fundação Municipal de Esporte. Queria também agradecer ao deputado federal Rogério Mendonça, né, que na última semana lá na Secretaria de Agricultura conseguiu para nós um caminhão, sem a contrapartida do município, que isso é uma coisa muito importante, né? Que o município não tem um ônus, e que parabéns, né, ao Peninha, que já esteve ajudando nós em outras emendas, já teve emenda da saúde, até porque ele fez uma ótima votação aqui em Tijucas. Então eu acho que é o mínimo também que o deputado federal tem que fazer pelo nosso município, né, que é ajudar o município, até porque ele ganhou um respaldo muito grande, né, pelos votos. Estamos também aqui, vai começar uma construção muito importante lá entre o bairro 15 e o bairro da Joaia, que é uma creche de 1 milhão e poucos mil reais. Também é uma emenda do nosso deputado federal Rogério Mendonça, ao qual eu ajudei, o Peninha, né?
E também quero dizer que na última sexta-feira aconteceu a licitação de duas importantes obras, que vai ser asfaltada a rua 13 de novembro e do bairro, e lá do bairro Universitário, ao bairro Sempre, da rua E4 Emília Ramos, também, né, que começa na 13 de novembro, entre a rua a Coronel Isidoro, que pega a Avenida Emília Ramos, vai até do lado do ginásio. E também a rua Coronel Conceição, que quando acaba o Corpo de Bombeiro, pega a Avenida Coleiras, vai até perto lá a Mozart. É mais duas importantes obras que aconteceram a licitação na última semana, no dia 20 de março, e que queremos dar os parabéns ao prefeito Valério, ao seu Ayrton, ao Cláudio e a Eliane, que com certeza vai ser uma grande obra. Era isso que eu tinha para hoje, senhor presidente. Obrigado a todos e boa noite. Conforme a descrição, concede a palavra ao vereador Sérgio Murilo Cordeiro. Popular Serginho. Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoas que já foram nominadas aqui presentes, rádio ouvintes. Presidente, colegas, na última segunda-feira, dia 16, atendendo o convite do professor Celso Leal da Veiga, conhecido Dr. Celso, aqui diretor do campi da Univale de Tijucas, pedimos autorização à mesa diretora para participar de uma palestra sobre reforma política. Essa palestra ela foi apresentada na última segunda-feira pelo representante da OAB, o advogado Dr. Alexandre Dorta Canella, que expôs num painel os principais pontos que estão sendo discutidos hoje no país, no que se refere à reforma política, também conhecida como reforma eleitoral, são sinônimos, né? E, diante daquelas discussões, obviamente que ele traz para serem discutidas questões que são defendidas pela chamada coalizão democrática, do qual a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, faz parte, e que congrega 103 instituições, entidades, junto com a OAB é uma delas, que fazem parte dessa coalizão democrática. E essa coalizão democrática, eles buscam conseguir 1.500.000 assinaturas para modificar aspectos importantíssimos da legislação eleitoral brasileira. Nós tivemos agora, no último dia 10 de março, uma votação em primeiro turno no Senado Federal. Há necessidade de se votar em segundo turno, mas foi votada a conhecida PEC, a chamada PEC, Proposta de Emenda à Constituição, das coligações, proibindo coligações nas eleições proporcionais, proibindo coligações entre partidos nas disputas das eleições para deputado federal, deputado estadual e também vereador. Foi aprovada por 61 senadores, foi rejeitada por 7 e 2 se abstiveram. Obviamente que há necessidade de se votar, fazer a segunda votação e depois ainda mais 2 votações na Câmara dos Deputados, onde a gente sabe não há um consenso tão grande como no Senado. Por quê? Porque de 513 deputados que se elegeram na última eleição, apenas 36 deputados
foram eleitos com o quociente eleitoral. Os demais foram eleitos através de coligações e outras somas. No Congresso Nacional, somando as duas casas, né, a Câmara e o Senado, 226 propostas tratando de reforma política. Tem proposta para todos os gostos, mas eu aproveito aqui até para ensejar o debate das principais propostas que tem hoje e que estão sendo discutidas. A proposta para acabar com o financiamento privado de campanha, tanto de pessoa jurídica como de pessoa física. Acredito que é uma batalha muito difícil para tocar isso para frente. Mas essa coalizão democrática defende o término, a extinção do financiamento privado de campanha. Porque o que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma coisa muito simples, né? As empresas, elas emprestam dinheiro para os partidos políticos. Esses partidos políticos contabilizam até essas doações, mas na verdade não são doações. São empréstimos que depois são cobrados através das obras. Nós estamos vendo aí todo dia nos jornais esse baita escândalo referente à Petrobras. Há também a proposta para extinguir o Instituto da Reeleição, que também precisa de mudança na Constituição, porque não é somente mudança da lei eleitoral, a nossa Constituição trata dessa questão. Também tem proposta para não extinguir a reeleição, mas fazer com que aqueles cidadãos, aqueles candidatos que estão no poder, ou seja, um prefeito, um governador, um presidente, na hora de ser reeleito, de que ele tenha, melhor dizendo, que se afastar do cargo, se desincompatibilizar para estar em igualdade de condições com o seu oponente. E há também uma proposta que eu achei interessantíssima, né, que nós estamos vendo em época de ficha limpa, em época de recursos na Justiça Eleitoral. O cidadão tem a sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral lá no final do mês de junho, após as convenções. E aí vai recurso, entra recurso, dá julho, dá agosto, dá setembro e dá outubro. Acontece o dia da eleição e o cidadão não teve a sua candidatura totalmente julgada. Nós vimos aqui em Tijucas o que aconteceu com o ex-prefeito Elmes, né, que teve a sua candidatura cassada antes das eleições, causando um prejuízo enorme, e a mesma ministra que cassou a candidatura após o período eleitoral, ela absolveu o ex-prefeito Elmes daquele crime eleitoral que ela dizia que existia, mas após as eleições, quer dizer, causando um prejuízo enorme no que diz respeito a essa questão. A questão do ficha limpa, que foi também uma coisa que nasceu das ruas, hoje já é consenso e vai ser mudado também a legislação, que tem que ter esses atos, tem que ser atos dolosos, né? Não pode ser simplesmente ações administrativas cometidas pelo gestor que vá fazer com que ele tenha a sua candidatura indeferida, mas tem que ter dolo, ou seja, tem que ter vontade de querer fazer a coisa errada. E outro aspecto também que acho interessante dentro dessa questão é que as coligações, aliás, as convenções aconteceriam no mês de abril. E aí, no mês de abril, teria as convenções, os tribunais regionais teriam abril, maio e junho para julgar todo e qualquer recurso, e aí a partir de julho, então, se começaria a campanha eleitoral, como acontece hoje, aquele período de campanha, praticamente aí 90 dias de campanha. Mas você traria para trás, lá para abril, esse registro das candidaturas. Por quê? Porque você teria condições
de fazer todos esses julgamentos. Uma outra questão também bastante discutida e que hoje deve ser aprovada é uma mudança muito grande, né, na legislação eleitoral no que diz respeito à participação das mulheres. Hoje a lei diz que tem que ter 30% do gênero diferente, 70% de um e 30% de outro. Convencionou-se dizer que é 30% de candidatura de mulheres. Não, é do outro gênero. A proposta agora é para que tenha 50 e 50, meio a meio, e o partido não podendo colocar nenhum candidato no local. Então imaginem como vai ficar essa questão. Nós teremos a proibição de coligações, cada partido na proporcional vai ter que jogar com o seu time, vai ter que mostrar a força que tem, não vai ter mais coligação e 50% dessas vagas serão reservadas às mulheres de forma obrigatória. Não será mais a questão do outro gênero, mas sim 50% de mulheres e 50% de homens. Fortalecendo o quê? A participação da mulher e buscando uma paridade mais forte para que nós possamos ter ainda mais uma participação mais efetiva do, podemos dizer assim, do clube feminino, né? E os partidos políticos têm que se reinventar com essas situações. E tem que se reinventar por quê? Porque nós não podemos mais admitir, e tem outras questões que estão sendo discutidas, como, por exemplo, os mais votados serão os eleitos, né? Porque hoje no Brasil há uma carniça tão grande que se faz uma série de contas por conta desse coeficiente eleitoral, e aí nós temos o quê? Um tiririca que se elegeu e com ele levou mais 5 deputados federais em São Paulo. Quer dizer, o cara faz 2 milhões de votos e leva mais 5 junto com ele, sendo que um com 46 mil votos num estado como São Paulo, para ser deputado federal. Temos a questão no município de Gaspar, onde uma vereadora assumiu o mandato há pouco tempo e não fez nenhum voto. Nem ela votou nela mesma. Ela não votou nela e assumiu o mandato, e a Justiça Eleitoral tentaram proibir, mas foi-lhe concedido o direito de assumir o mandato de vereador, uma suplente de vereador assumiu o mandato não tendo feito nenhum voto. Quer dizer, isso é um absurdo. É um absurdo. Então eu acho que vai ser uma batalha difícil essa questão do fim das coligações. Não vai ser fácil na Câmara dos Deputados, porque há um corporativismo muito grande. Como falei, apenas 36 se elegeram dentro dessa questão e os demais se elegeram dentro de todas essas contas que são feitas. Mas acho importante trazer esse tema para cá. Depois da palestra do Dr. Alexandre, foi aberta uma discussão para os universitários participarem, para as pessoas que estavam fazendo parte da mesa. Tivemos a oportunidade de fazer parte representando a Câmara de Vereadores. Éramos lá naquele momento o único representante do Poder Legislativo de Tijucas, e assim também participamos das discussões e vimos uma participação notadamente dos jovens, né, com fortes críticas ao trabalho da classe política, fortes críticas ao trabalho do político como um todo, e eu na oportunidade também pude falar o seguinte, de que muitas vezes nós criticamos, mas não acompanhamos o trabalho daquele cidadão em que nós votamos. Passa-se 6 meses e o cidadão não sabe mais em qual deputado ele votou no ano passado, o senador, o vereador na outra eleição de 2012, por aí afora. Por quê? Porque as pessoas também não têm essa preocupação. Acham que a política ela deve ficar única e exclusivamente sendo tratada pelos políticos. Eu posso dizer, de quem, junto aqui com o vereador Edson Souza, ingressamos aí no trabalho da política no final dos anos 80, e a gente via, faz tempo, e a gente via como
tinha na época uma participação maior dos jovens, né? Em 1986, nós participamos de um trabalho forte na época da Constituinte, vereador Edson Souza. Talvez lembra que fizemos várias reuniões em diversos bairros de Tijucas, não tínhamos mandato, mas discutíamos sobre a importância da participação popular naquele momento em que iria se votar, iria se instalar a Assembleia Nacional Constituinte para trazer a Constituição Cidadã, que foi votada em 5 de outubro de 1988, e naquele momento a gente via já a importância da juventude participar. E hoje nós estamos vendo o jovem cada vez mais distante da política, cada vez mais distante das discussões políticas, cada vez mais distante da vida partidária. E os nossos partidos políticos também, cada vez mais buscando apenas, né, atividades políticas no momento das eleições. Então eu acho que nós devemos, como políticos também, pensar nessas questões e acompanhar as votações que acontecerão agora na Câmara dos Deputados, que acontecerão no Senado e que podem mudar e muito, né, as regras das eleições, notadamente para as eleições do ano de 2016. E como os nossos deputados federais e senadores costumam fazer mudanças e aplicar essas mudanças para testar nas eleições municipais, é bem provável que muitas dessas amostras grátis, vamos chamar assim, venham já para a eleição do próximo ano. Seria isso, então. Obrigado pela atenção. Queria dizer também e agradecer o vereador pela participação, e a gente tem certeza que esta casa foi muito bem representada e trará informações importantes, como tu já trouxe aqui fazendo sua fala, para que os vereadores também tenham, né, uma noção melhor do que realmente está acontecendo, e a gente faz um agradecimento especial ao vereador Sérgio Murilo Cordeiro. Agora a gente passa para o prolongamento do grande expediência. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 056 de 2015. Perdão. Desculpa. Conforme a ordem de inscrição, conceda a palavra ao vereador Sidney por até 4 minutos, do Partido PTB. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite, rádio ouvinte. Boa noite, público aqui presente. Quero mandar um abraço especial ao representante do pastor Cirilo, o nosso amigo Nelson Schneider, que é a Igreja Assembleia de Deus Madureira, vem fazendo um trabalho de ação social nessa cidade maravilhosa. Parabéns pelo trabalho de vocês, o trabalho da igreja, que é muito bom tirar as pessoas da rua e colocar no lugar onde elas merecem estar. Quero aproveitar hoje a minha fala sobre o que está acontecendo na nossa cidade. Hoje à tarde estive acompanhando ali o início das obras da rampa de acesso ao Rio Tijucas, uma obra muito importante para o nosso município, e daquelas pessoas que gostam de praticar o esporte náutico, e até mesmo as pessoas que gostam de pescar no nosso Rio Tijucas. Um manancial belo e maravilhoso que nós temos aqui, que agora sim está sendo aproveitado pelos nossos comandantes da cidade, pelo nosso prefeito, as pessoas que podem realmente fazer alguma coisa pelo município. Também quero agradecer desde já o nosso secretário Cláudio Negão, onde que verbalmente fiz uma indicação lá para o bairro do Morrete, e hoje estive lá, vi que o negócio está funcionando. As estradas estão sendo bem alargadas, onde que é uma reivindicação daquela comunidade, onde nós fomos contemplados com aquele túnel que foi uma bênção de Deus, graças a Deus que aconteceu aquilo, porque o bairro Morretes era um bairro afastado e um bairro
onde a BR-101 cortava esse bairro. E hoje a gente está agraciado com essa obra que foi feita ali pelo governo federal, e o Cláudio, o nosso secretário, está aproveitando o ensejo e arrumando as estradas lá no bairro Morrete. E também quero comentar sobre a situação do trabalho da Cosatel aqui em Tijucas, onde semana passada, quarta-feira passada, a vereadora Lealda, estive lá presente, vendo aquela construção ali no bairro sul do Rio. E, pelo que eu vi, um belo trabalho, um trabalho bem feito, e o seu engenheiro, onde ele falou sobre o que foi colocado naquela obra. E onde eu perguntei para ele por onde que seria passado os tubos de Tijucas, do centro para lá, ele falou que essa obra seria submersa. Então, eu achei muito interessante o que os engenheiros falaram. Vários vereadores foram convocados para ir, foram convidados para ver aquela obra. E com certeza, quem não foi, perdeu o que viu. Porque realmente o trabalho está sendo feito ali pela empresa Cosatel, a SAMAI também está muito em cima daquela obra, e com certeza, como eu sempre falo, que é uma obra de saneamento, uma obra de saúde, nossos filhos e nossos netos vão parabenizar essa obra. Para o meu grato, boa noite a todos e muito obrigado. Agora sim passamos para o prolongamento do grande expediente. A convido a senhora secretária a fazer a leitura da indicação 056/2015 da vereadora Lealda Lemos. A indicação 56, ela solicita ao prefeito que analise a possibilidade de viabilizar um espaço físico para a Associação dos Professores Aposentados do município de Tijucas. Justificativa: o local disponibilizado no terminal rodoviário é inviável em virtude da falta de acessibilidade e também pelo reduzido espaço físico e barulho demasiado. Vereadora Lealda Lemos. Em discussão, com a palavra a autora. Essa já não é a primeira vez que a gente faz esse pedido pela Câmara, e a gente vai continuar fazendo, até porque eu acho que é um descaso muito grande que o município tem com quem já prestou serviço, né, de grande valor, como os professores aposentados. São pessoas que têm um espaço e que fazem os seus encontros e precisam, né, dessa socialização. Vejam vocês que já são pessoas idosas, usam um espaço físico hoje cedido na rodoviária, já começa por aí, já não tem nem acessibilidade, que tem uma escada, né? Então, olha a falta de respeito que tem com essas idosas, pessoas que realmente prestaram grandes serviços. Com certeza lá tem a professora do Valério, nosso prefeito, né? Professoras nossas que já estão aposentadas. Eles precisam de um espaço decente. O espaço da rodoviária, do terminal rodoviário, ele é minúsculo, não dá para fazer as reuniões, o barulho é terrível, sabe? Não tem ventilação, realmente o presidente, ele passa muito trabalho, e a gente sabe o quanto o seu Raul tem dado o seu sangue em relação à Associação dos Professores de Tijucas, aposentados de Tijucas. Porque sou professora, hoje na ativa, próximo a me aposentar, e infelizmente eu sei que depois que se aposenta são esquecidos, né? E a gente só é lembrado quando encontra ex-alunos em um supermercado, ou na rua, ou quando a gente lê uma matéria no jornal que foi nosso aluno e a gente se sente honrado, né, de ter participado da vida daquele educando. Isso, né, dói e fere na alma. Nós temos hoje professores também municipais já aposentados e que eu vejo nas festividades do município, dia do professor, e eles não são lembrados, né? Infelizmente, ainda não teve um secretário que fizesse essa lembrança. Realmente, eu penso que deve ser tratado com honraria. E nós temos, o município tem, né, imóveis fechados que hoje estão servindo para o uso de drogas. Estão sendo invadidos e a gente encontra, né, só usuário de droga lá dentro. Então está na hora de nós começarmos a ver esses imóveis,
a reformá-lo, a utilizá-los, né, para um bem comum, para a sociedade, e não do jeito que está sendo feito. Porque eu também fico me questionando, com tantos imóveis, né, tem um prédio ao lado da prefeitura, um imóvel no lado da prefeitura, que está ali, que já está sendo invadido, né, ao lado da prefeitura. Lá na Joaia, temos falta de creche, nós temos um prédio lá que também vai cair, e é da prefeitura, né? E enquanto isso, pegam o dinheiro público e ficam pagando aluguel, né? Pagam aluguel para a Secretaria da Educação, pagam aluguel para o SAMAI, para a Indústria e Comércio, e vão pagando aluguel. E os prédios estão aí, uma verdadeira cracolândia, que é um câncer hoje no município de Tijucas. E precisa, né, precisa a ação social também resolver essa questão. É da ação social, sim. A igreja evangélica presta um relevante trabalho nesse sentido, mas não dá conta, e eu sei que fazem sem recurso, né, mas a gente pede assim, ó, que realmente esses prédios, esses imóveis da prefeitura sejam utilizados para um bem comum. E peço aqui, em nome da Associação dos Professores Aposentados de Tijucas, porque realmente são merecedores e precisam de um espaço digno. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador José Leal. Também quero ser parceiro nessa sua indicação, vereador. A gente sabe e conhece o trabalho dos nossos professores aposentados. Já conversamos com o seu Raul. Esse pedido não é deste mandato. Já há alguns anos que vem sido pedido nessa casa um local para que essas pessoas, um local digno para que essas pessoas se reúnam semanalmente ou mensalmente. E a gente sabe, como a senhora já falou, dos locais que estão disponíveis na nossa cidade. Tem outras associações pedindo espaço, como é a dos passarinhos, como é a dos orquidófilos, mas a mais importante são, para mim, essas pessoas que fizeram por Tijucas, que muito pouca gente fez, mas esses professores foram os nossos mestres. Então quero ser parceiro e estaremos sempre na luta por essa categoria. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Edson Souza. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os amigos aqui presentes. Também quero fazer coro ao pedido da vereadora Lialda. Essa é uma questão que há muito tempo vem sido debatida na Câmara, mas infelizmente chega lá na Prefeitura e infelizmente não dá eco, vereador tem, não dá eco. Eu acho assim, ó, que é de conhecimento de todos, todo mundo sabe, os vereadores, o Executivo sabe, né, que a classe do professor precisa ser valorizada, que a associação dos professores precisa ser valorizada, né, pois deram tanto de si para construir uma educação melhor para o povo de Tijucas, então está na hora, né, de a gente retribuir. Na verdade, nós temos débito com eles. Na verdade, a comunidade, a população de Tijucas tem débito com esses professores. A gente conhece muito bem o seu Raul, é uma pessoa esforçada, é uma pessoa que tem garra, ele sabe orientar os professores, ele proporciona lazer também para os professores aposentados. É importante porque eles batem papo, tomam um café, viajam. Então isso precisa ser valorizado e essa dívida, infelizmente, tão simples, nós não conseguimos pagar. Tão simples, vereador, tem. E a gente não consegue pagar. Olha, aqui tem várias mães aqui de vereadores que participam. Por exemplo, a minha participava, a mãe do vereador Leal participava, a mãe do vereador Sérgio participava, a mãe da vereadora Lialda participava. E, infelizmente, não sei se tem mais algum vereador que tinha mãe que participa dessa associação. Infelizmente, que força que nós temos, chega lá e bate e não dá eco. Infelizmente, aqui nessa casa, vereadora Lealda, foi votado um projeto de lei, a senhora ainda há pouco falou, de uma permuta de um terreno lá próximo à BR-101. Terreno que era do município. Na época foi feita uma permuta com aquela casa ao lado da prefeitura, do falecido, da família do falecido Alvim Campos. Poxa, nós tanto tempo, né, vereadora Elizabeth?
foi debatido nessa casa, foi levantada essa questão aqui, para, né, ajeitar aquela casa, né, ceder para essa associação. Está lá a casa se deteriorando, está lá entrando em ruína, nas barbas do poder público, e ninguém faz nada. Está servindo, vereadora Elizabeth, para abrigo de moradores de rua na barba da prefeitura. E ninguém faz nada, meu Deus. E ninguém faz nada. Vamos reformar aquela casa, vamos dar para a associação dos professores, se não for para a associação dos professores, que se dê para outra associação. Aquela casa lá do 15 também, cansei já de pedir nessa casa aqui para reformar e entregar lá para a Associação das Mulheres lá do 15 de novembro. Mas, infelizmente, não funciona, não dá eco. Aí eu acho que eles querem que ela caia para depois fazer uma licitação. Aí entra as empreiteiras, aí entra a questão da propina, porque daí toma 10% para um e 20% para outro, e assim vai por diante. Infelizmente, a nossa administração pública no Brasil é assim. Com a palavra, o vereador tem. Está de parabéns a vereadora Olialda. Realmente, seu Raul, eu tiro meu chapéu para ele, faz um trabalho excelente. Se não tivesse imóveis para poder fazer, mas nós temos. Aquela casa do lado da prefeitura realmente é excelente. Lá daria uma associação dos professores excelente. Mas é como o vereador Edson falou, é mais fácil cair. Depois nós pegamos um trocadinho aqui, um trocadinho lá, pega uma empreiteirinha aqui, uma empreiteirinha lá, e é o que vem acontecendo direto na nossa cidade. Deixa o imóvel cair, porque é mais fácil cair, e depois nós vamos negociar como é que vai ser feita a propina, como é que nós vamos dividir o dinheiro, e aí tá esses problemas sérios que nós estamos tendo aí com drogas, com pessoas que estão se drogando dentro das casas abandonadas, e a gente tem visto isso muito, e ninguém faz nada. O problema, o vereador Sérgio Murilo Cordeiro já falou nas coisas que já é outro assunto, mas de pedindo dinheiro, vendendo pirulito, é horrível isso. Hoje ainda passei e continuo fazendo a mesma coisa, e não tem uma ação social própria para cuidar dessa parte. É isso que eu acho engraçado. Então, parabéns, realmente, não é por falta de imóveis, é por falta de planejar, fazer as coisas certas, corretas, sabe? E seja uma administração clara e transparente. Continua em discussão. Não tendo mais quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora vamos passar para os requerimentos. Queria pedir à vereadora Lealda se a gente podia fazer a votação e discussão desses requerimentos em bloco. Tudo bem. Então, peço à secretária que faça a leitura do requerimento 008, 009, 010, 013, 014 e 016 de 2015, da vereadora Lealda Lemos. Senhor presidente, aqui também consta o 07. Certo? Tá certo, 07 então, também. Tá. Requerimento 7, barra 2015. Ele requer que seja enviada a correspondência ao prefeito e à secretária de Educação para que os mesmos se manifestem com relação ao não cumprimento da Lei 11.738/2006, no que diz respeito ao pagamento do piso salarial aos profissionais do magistério. O requerimento 08, ele também requer que seja enviada a correspondência ao prefeito e à secretária de Educação para que os mesmos se manifestem com relação à paralisação das obras da creche situada na rua Bem-TV, também da vereadora Lealda Lemos, e esses requerimentos são com a data de 23 de fevereiro de 2015. Outro requerimento com a mesma data, também ele requer que seja enviada a correspondência ao prefeito municipal e à secretária de Educação para que os mesmos informem a esta casa quando virá a funcionar
os ar-condicionados instalados nas escolas municipais desde o ano de 2013 e que até o presente momento não estão sendo utilizados sem uma justificativa plausível, também da vereadora Lialda Lemos. O requerimento número 10/2015 também requer que seja enviada a correspondência ao prefeito a fim de que o mesmo informe a esta casa qual a destinação prevista para a área que estava localizado o antigo Pagode da Paz, o quiosque, tendo em vista que se trata de uma área nobre localizada no coração da cidade e está totalmente abandonada pela administração municipal, devendo no mínimo ser feita a limpeza total da área, haja vista que há bancos quebrados, calçadas quebradas, telefones públicos enferrujados e em desuso, luminárias quebradas com suas bases à vista, podendo ocasionar acidentes. Na oportunidade, a vereadora solicita que seja feita a limpeza da área em questão. Também um requerimento da vereadora Lialda Lemos com a data de 23 de fevereiro. O requerimento 13, com data de 26 de fevereiro, ele requer que seja enviada a correspondência também ao prefeito municipal, solicitando que seja remetida a esta Casa de Leis o projeto executivo e licitatório da obra de contenção da margem direita do Rio Tijucas, mais especificamente nas imediações do bairro Pernambuco. O requerimento número 14, também ele requer que seja colocado em discussão no plenário o retorno da Galeria de Presidentes do Poder Legislativo Municipal, bem como Galeria das Legislaturas, conforme existentes até o ano de 2012. O requerimento número 16, ele requer que seja enviada a correspondência ao prefeito, solicitando que seja encaminhada para esta Casa de Leis cópias de decretos que nomeiam o Conselho Municipal de Cultura, curador e fiscal, referidos na Lei 1912/2005. 2. Plano de ação devidamente aprovado pelo Conselho Curador da Fundação Cultural Tradição de Tijucas. 3. Relatório anual de trabalho e atividades, bem como parecer subscrito pelos membros e resultado da votação. A solicitação dos decretos e documentos referem-se ao período de 2011 até o presente momento, visto que não se encontram na Câmara Municipal e também não estão publicados no sítio de publicação de leis e decretos do município de Tijucas e no site das leis municipais. São esses os requerimentos, presidente, da vereadora Lialda Lemos. Em discussão, com a palavra a autora. Vamos tentar aqui discorrer sobre cada um de forma mais rápida. Primeiro requerimento, são todos pedidos de informações. Piso salarial dos professores. Isso é uma questão que é legal, está na lei federal. Canelinha, São João, Porto Belo, Itapema, todos os municípios já estão pagando e o município de Tijucas ainda continua lá embaixo com o salário, né, e não consegue valorizar o seu profissional. Não estão aí cumprindo uma lei federal que não diz respeito somente à questão do piso salarial, mas também a hora, atividade dos professores que não está sendo cumprido. Gostaria aqui de saber se já há discussão, quando que eles pretendem estar realmente pagando, né, está de acordo com a lei federal. Outra situação bastante crítica e que tem aqui já causado algumas discussões nessa casa é a creche que começou e iniciou, né, a construção lá no loteamento, na rua Bem-TV, loteamento Bayer Laos, se eu não estou equivocado. Uma creche enorme, que já iniciou e já era para ter concluído a obra no ano passado. Em julho de 2014, a obra já era para estar concluída e já estar funcionando. E nós temos aí também um termo de ajuste de conduta junto ao MP com relação às vagas de creche, que não foram abertas nenhuma.
né? E a creche está lá, o mato já está tomando conta, e junto com o mato já está também os moradores que já invadiram. É até um crime o que está lá, o dinheiro que já foi aplicado, e realmente a obra está lá totalmente abandonada. É uma vergonha para o município que necessita de creche. É uma obra do governo federal, entra-se no site da transparência, foram liberados o dinheiro, por que que a obra está paralisada? Ar-condicionados nas escolas, desde o ano de 2013. Não foi pouco dinheiro gasto, né? E eu lembro perfeitamente que, junto na licitação, teria, quem ganhasse a licitação, fazer a instalação do ar-condicionado. Aí vem a resposta de que o problema está com a Celesc. E o problema não está com a Celesc, a gente sabe disso, até porque as nossas unidades escolares já estão idosas, né? Já foram feitas aí há 30 e poucos anos atrás. A fiação realmente não comporta o uso do ar-condicionado. Na escola de Areias, foram lá, fizeram a troca e tentaram colocar o ar-condicionado a funcionar. O que que aconteceu? O ar não está funcionando. Não sei se veio com defeito, não sei se o tempo que ficou enfeitando a parede estragou. O que que está acontecendo? Eu não sei. Só sei que continua lá, gastaram mais uma vez com a instalação elétrica para trocar toda a fiação e continua lá sem o uso, porque não tem. E quem é professor sabe que as nossas salas de aulas, elas já não são propícias, não tem um tamanho ideal. As salas estão aí com 30, 35 alunos. Quem pega um verão como nós pegamos com essas crianças dentro de sala de aula, onde o sol bate pela manhã, não tem quem suporte. Pagode da Paz, aqui, próximo à prefeitura. Foram ali, desmancharam, foi uma decisão judicial. Mas, poxa, vamos limpar pelo menos o espaço. Né? Vamos limpar pelo menos o espaço. As calçadas ficaram lá, quebradas, causando perigo ao pedestre. Não é inviável, não tem como passar ali. No meio da praça, um telefone público enferrujado. Tem também os canteirinhos ainda que foram feitos para plantar cebola, está lá no meio da praça. Isso no centro da cidade, isso é ridículo. É ridículo o que fazem. Será que o prefeito não passa pela cidade? Será que o secretário de obra não passa pela cidade? Será que eles não conseguem enxergar que é vergonhoso o que nós temos ali no centro da cidade? Desmanchem, limpem, cerquem, vejam o que vão fazer, botem um projeto, façam alguma coisa. Banco quebrado é uma bagunça que está ali. Aí fizeram ainda o que chamam lá de pista de skate, que também, né, outra situação que precisa ser resolvida. Não tem iluminação. Em frente ao Colégio Cruz e Souza, sabe-se que ali gira droga, né? Então está na hora de nós começarmos a organizar a nossa cidade. Temos secretários para isso, estão sendo pagos para resolver esses problemas, né? E aqui, não fica aqui na barba da prefeitura, como disse o vereador Edson, mas está aqui no bigode do prefeito, né? Embaixo, ele passa ali, eu tenho certeza que ele passa. Será que ele não se sente envergonhado de ter isto no meio da cidade? As pessoas que vêm de fora, isso é ridículo, tá? Então vamos ver, pelo menos, limpar aquela praça, fazer uma calçada decente, né? E uma calçada realmente decente. Não é o que estão fazendo aí, lá naquela pracinha lá em cima, que colocaram os guias de cego e colocaram concreto no lado. Aí tem outra praça que já botaram lajota e botaram a guia de cego. Aí vão lá na Navegantes, fazem a praça na frente da igreja
E a da igreja está uma tristeza, um mato tomando conta, as pedras quebradas, sabe? Tudo pela metade. Tudo pela metade. É aquele jeitinho de fazer uma licitação, sobrar um dinheirinho e deixa o resto como está. Então fica aqui o pedido que pelo menos tenham a decência de limpar aquela praça aqui no centro da cidade. Ponte Pernambuco. Estou aqui pedindo porque foi feito estaqueamento naquela ponte na margem direita do rio. Fizeram da ponte até um pedaço, colocaram os eucaliptos, não reflorestaram, não colocaram pedra. Sabe-se que veio dinheiro para fazer. Por que que não concluíram a obra? Por que que embaixo da ponte, onde hoje cedeu, que todo mundo sabia que isso ia acontecer, vereador Leal, todo mundo, não precisa ser engenheiro para saber que 5 metros que cedeu do pilar da ponte, água correndo, aquilo ia cair. Aliás, está na hora também de criar vergonha, porque não é dinheiro do outro mundo para erguer o pilar que está lá. É possível recuperar. Agora, vão esperar dar mais uma enchente para nós termos que buscar lá na boca da barra a ponte para colocar de volta no lugar. Né? Então, realmente, é necessário. E tem aqui, sim, culpa do executivo que fechou os olhos para o problema da ponte. Tá? E a gente tem que recuperar aquela ponte. O pessoal do Timbé, pessoal do Pernambuco, vocês não sabem o trabalho que é. Agora, ainda fecharam aqui a entrada aqui da 101, né? Tem que passar lá pelo Morrete, sabe? E o povo está igual a Dilma, sabe? Não reduz os seus gastos. Está igual a Dilma, não reduz o gasto. Agora faz o povo pagar por uma má gestão. Né? Então não dá. Não é possível a gente continuar nessa situação com a ponte do Pernambuco que está. Né? A gente não usa. Nós estamos aqui mais em defesa do patrimônio histórico, mas também temos que pensar na população do Timbé e Pernambuco que necessitam daquela ponte. E vamos prestar conta. Vamos prestar conta. Tijucas, ó, vereador Edson, está assim, a Deus dará. Colégio Cruz de Souza, eu rodei para saber a empresa que está fazendo a obra, qual é o valor, se foi aditivada, qual o início, qual a conclusão. Não tem transparência, não tem informação. Lá estão reformando a Praça Getúlio Vargas, não tem informação do valor da obra. Quando é que foi iniciado, o que tem que ser feito, quem ganhou essa licitação, qual o valor dessa obra, nós não temos. E a ponte do Pernambuco está lá, foi feita pela metade, está perdida. Se não recuperar, né, hoje com 500, 600 mil, recupera-se a ponte, consegue se recuperar, né, é preciso. Agora também temos que saber aonde foi o dinheiro que foi usado para contenção, que até o momento não prestaram contas. Né? E por último, nós tínhamos aqui outro pedido de informação, porque a Funcutrat é uma fundação, né, que já existiu há um tempo atrás, quando não tinha a Secretaria de Cultura. Depois ela ficou desativada um tempo, mas como ela serve para subvenção, para vir um dinheirinho, reativaram e estava junto, a NOCA é que estava respondendo pela Funcutrat. Mas eu estava olhando, é uma fundação e não tem os conselhos. Nós não temos decreto dos conselhos fiscalizadores dessa Funcutrat. Ela está funcionando de forma irregular. Agora nós temos uma Secretaria de Cultura que serve para fazer a Casa do Coelhinho, do Papai Noel, porque preservação de cultura nós não temos. E temos ainda a Funcutrat. Por quê? Tinha que arrumar um lugar para alguém. Né? Deixa a Secretaria de Obra, mas nós não podemos deixar sem ganhar o seu gordo salário no final do mês. Então, vai para a Funcutrat. Mas ela está funcionando de forma ilegal.
toda fundação ela tem que ter o conselho, ela recebe, ela tem orçamento e precisa ser fiscalizado. Ela tem que funcionar, ela tem que ter relatório das atividades, ela precisa do conselho fiscal, ela precisa disso, senão ela não está funcionando de forma correta. Procurei em toda a documentação da casa, vereador Éder, e não achei nenhum decreto de nenhum conselho da FUNCONTRAT. Procurei nos sites, nós não temos decreto nenhum, também com relação à FUNCONTRAT. Isso é improbidade administrativa. Isso é uma falta de bom senso. Isso é sacanear com a sociedade. Então, está na hora de nós começarmos a trabalhar com transparência, vamos pedir informação, vamos informar a sociedade do que está acontecendo, e a gente espera, vereador Éder, que esses requerimentos realmente sejam respondidos, porque deixo claro aqui que desde 2013 nós temos, pelo menos eu, vários, não é um e nem dois, são vários requerimentos que foram ignorados pelo Executivo. E eu ainda aguardo resposta dos requerimentos. Porque se a gente está aqui, uma das funções maiores do vereador é fiscalizar. Porque senão não precisa de vereador. O povo está pagando para que ele fiscalize o que está sendo feito com o dinheiro público. E eles estão pintando e bordando e já estão até ignorando a Casa Legislativa, a Casa do Povo. Ou seja, estão ignorando o povo de Tijucas. Continua em discussão. Não tendo quem queira discutir, em única votação, o requerimento 007-2015, 008-2015, 009-2015, 0010, 0013, 014, 016, da vereadora Lealda Lemos. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sem projetos para a noite, passo para a Comissão de Constituição e Justiça. Os projetos de lei 2245-2015. Passo para também a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeiras. Projeto de lei número 0305 e 06 de 2015. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 26 de 3 de 2015, a hora regimental. Boa noite.